Que alegria ter você por aqui. Olha, você não tem ideia como eu estou feliz. E claro, estou vindo aqui exatamente para te falar que eu estou abrindo a semana para exatamente que você possa alcançar lucro e liberdade. Como assim, Luiz? Do que você está falando? Vai ser mais de uma semana, na verdade, né? A gente vai trabalhar aí com a mentoria 2L. O que significa isso? É para você que é empreendedor, que é dono de loja de carro, alcançar lucro e liberdade. E o que eu aprendi que foi muito simples? Não adianta eu trabalhar o empreendedor sem eu trabalhar o time de vendas de forma unificada. Bom dia, Sandro, Eric, Thiago Neves. Fala aí, Netão, tudo na paz? João Gabriel. Bom dia, bom dia, bom dia. E eu quero trazer também uma injeção de ânimo pra gente, tá? E pra gente, além de entender exatamente o que aconteceu aí no nosso mercado automotivo. Bom dia, Luportes. Aconteceu no nosso mercado automotivo no meio aí da pandemia. Eu quero trazer exatamente uma injeção de ânimo porque eu estive no final de semana no Altos Encontros, que foi lá no Rio de Janeiro, e a gente teve um encontro com Pablo Spyer. Eu não sei se você já ouviu falar do Vai Tourinho, né? Eu tenho um amigo meu que ele é investidor da XP, ele é responsável por uma corretora, e um dos pontos que ele trouxe é exatamente isso, como será o segundo semestre. Já parou para pensar? Você que está aí no carro, você quer sempre previsibilidade, né? Esses dias eu estava aqui com o Leão Consultoria e ele falou comigo, Luiz, como que vai ser o segundo semestre? Eu preciso saber as pretensões, o que eu espero, o que eu imagino que vai acontecer no mercado. Então aqui eu estou exatamente para te entregar a previsão dele, não a minha, só que o cara é economista, né? Então eu estou aqui exatamente para que nós foquemos no presente e ele deu uma informação muito legal sobre o futuro. Então, primeira coisa que eu quero trazer, é claro, na hora que você entender algo que eu trouxer aqui pra gente, você clica aí no foguinho, põe realmente para botar fogo, que o que a gente quer fazer, o meu objetivo maior, é ter observado dentro do mercado diversas pessoas que acreditam que são o seu trabalho. Como assim, Luiz? Do que você está falando? Muito simples. Eu estou querendo trazer para você que além de você fazer as suas tarefas do dia a dia, você tem uma vida inteira para cuidar. E recente eu vi o Marcos Marques num podcast junto com o Paulo Vieira falando exatamente que ele esse ano está se dando umas férias. Hoje, esse ano, ele tomou uma decisão completamente diferente. E eu fui muito curioso, deixa eu entender exatamente que decisão é essa importante. E ele parou de trabalhar na parte da manhã. Foi a decisão que ele tomou para esse ano. Bom dia, Nata Conte. Tudo na paz? E aí, olha só que interessante. Já tem anos que eu faço e vivo dessa maneira. Com alegria, com felicidade, com a minha esposa, participando de diversos itens que fazem com que o nosso dia a dia, como empreendedor, não seja uma escravidão. Aonde você também não seja um autoempregado. Tem muita gente que foi lá, construiu uma empresa para ter qualidade de vida. E quando chegou lá, trabalha mais do que o dobro e o triplo do que devia por não ter a habilidade de delegar, montar um time, criar liderança, vendas consistentes. Então o que eu criei? Exatamente um programa onde o seu time de vendas vai estar comigo e você também, empreendedor, vai estar comigo quinzenalmente, para que juntos nós possamos fazer com que você tire as amarras, perca essa âncora aí que te impede a performar de verdade. Show? Então, você que se quiser, assim que você quiser, já aproveita, já manda aí no canto inferior direito da sua tela aí, você vai mandar um aviãozinho para todo mundo que é empreendedor, que você conhece e que sabe de verdade que deve estar aqui pronto para poder saber o que ocorreu no meio do Covid no mercado automotivo. Sem falar que você pode também já deixar a sua pergunta no canto inferior direito para poder entender melhor isso aí e também saber como se preparar para as próximas crises que virão. Fique tranquilo, elas virão. Eu sei que você pode estar achando assim, Luiz, nunca mais vai acontecer uma pandemia de novo. E eu estou aqui exatamente para te dizer que você não sabe. Você não tem ideia do que vai acontecer. E algo que é muito comum é quando as pessoas olham para o passado tentando entender e identificar o futuro. Já viu isso, Abdu? Já viu isso? Hein? Fala para mim, Gui. Bom dia, tudo na paz? Já viu isso? As pessoas olham para trás querendo enxergar para frente. Então pensa aí que você está dirigindo um carro. E aí você dá uma olhadinha no retrovisor. Quando você olha no retrovisor, você está olhando para frente ou está olhando para trás? Então, o caminho que está vindo, ele não é o mesmo que passou.
Só que as pessoas entendem e creem e querem de verdade que as coisas sejam assim e dessa maneira. E não serão. E o que aconteceu em meio à pandemia e quem de verdade manda no mercado automotivo? Eu estou aqui exatamente para te passar que quando você tem escassez de um produto, você deve adquiri-lo. Como assim, Luiz? É isso mesmo. Pense em algo abundante. Você já parou para tentar fazer um açude na sua casa? Fala aí, Luiz Guilherme, bom dia. Já parou para fazer aí um açude na sua casa? Luiz, eu estou desesperado. Eu estou enlouquecendo aqui. O que aconteceu? Eu tenho que fazer um açude porque está faltando água. É isso que acontece? Não. Por quê? Tudo aquilo que você possui em abundância, você não tem necessidade de juntar, de trazer, de permanecer com ele. Porém, aquilo que é escasso, você deve comprar e colocar dentro do seu estoque. E agora eu estou trazendo aí da água exatamente para o carro. Então, qual modelo que hoje você entende que seja escasso? Não estou falando aqui para te orientar a levar você a adquirir um carro que seja antigo, porque eu acho até um pouco perigoso, né? Eu vejo algumas pessoas que trabalham com um carro antigo, tem uma necessidade maior, um tempo maior de venda, e cada dia que passa esse público tem diminuído, né? De pessoas que buscam carros mais antigos. Agora pensa só, eu na sexta-feira eu estava conversando com um fornecedor meu, e ele nesse dia, ele vendeu 5 X5s. Melhor, 6 X5. Sabe quanto que é uma X5 hoje? R$650 mil. 650 mil reais. Sabe quantos carros desse vendeu na sexta-feira? 6 carros. E aí eu te falo, pode ligar e procurar algumas BMWs aí. Esse carro está em falta no mercado. E é por isso que ele é tão desejado, tão procurado e as pessoas querem tanto ele. E o que eu quero trazer aqui para você é que o que aconteceu na pandemia foi exatamente a ausência de 0 quilômetro. Na hora que houve a falta do 0 quilômetro, naturalmente os carros seminovos, eles acabam subindo para suprir essa diferença. Então onde eu quero trazer para você hoje, para você ter ideia e noção do que está acontecendo no mercado. No mesmo mês, agora, que o pessoal tem reclamado bastante, mês de abril, mês de maio, né? Tem gente reclamando aí mês de julho, junho. Eu tive esse final de semana com uma pessoa que simplesmente bateu recorde de vendas. Acredita nisso? Recorde de vendas. O cara faturou 66 milhões em um mês. Ele nunca vendeu tanto e nunca lucrou tanto na vida dele. Quais os diferenciais que ele tem? Produtos únicos e exclusivos e o público que ele trabalha. Ele trabalha com um público premium e essa galera tem grana o tempo todo. Agora, o que eu ensino e o que eu mostro e demonstro dentro dos meus programas? É exatamente que o seu estoque é infinito. Então eu quero trazer consciência para você, que é para parar de você dar desculpa na hora de você adquirir, buscar, fazer parcerias e conectar com outros revendedores e parceiros. E se você ainda não vende 0 quilômetro, ciente de que é ele que manda no mercado automotivo, você não tem noção do ouro que você está perdendo. O que você deve fazer de verdade é transformar a sua loja, a sua revenda, numa concessionária. Eu não sei se vocês viram aqui recente, mas está acontecendo exatamente nesse momento na Europa, né? Isso a gente tem até um depoimento lá do pessoal da Autoavaliar, que as concessionárias estão perdendo as concessões junto às montadoras. Por quê? Eles identificaram que o objetivo é entregar o produto e não em si todos os demais itens. E eles estão começando a fazer os carros elétricos, que praticamente não geram nenhum tipo de manutenção. Olha que loucura! Já pensou nisso? Um carro elétrico, ele não tem óleo para trocar no câmbio, não tem para trocar no motor, ele praticamente só vai trocar a pastilha de freio e vai ter poucos itens de suspensão para mexer. Já pensou? Você adquirir um carro que não tem defeito? Então, isso é para a gente ficar atento e ligado com o que está acontecendo agora no mercado. E você deve sim se preparar. Por quê? A cada momento que passa, você deve ter um pós-venda redondo para ter um balde blindado para vender o produto, qual o produto que aparecer no mercado para você fazer a negociação. Porém, se você não iniciar trazendo esse posicionamento de que você é profissional bastante para poder vender um carro com garantia por tempo indeterminado, você está sim perdendo a oportunidade no mercado de vender qualquer outro produto inferior a esse e até mesmo pegar na troca. Então, grava isso. O que manda no mercado automotivo é exatamente o 0 km. E aí te digo mais,
Por que os preços dispararam no meio da pandemia? Porque não tinha 0 km. E aí o seminovo veio para tentar cobrir. O que está acontecendo agora? Os carros estão sobrando. E aí eles se unem para poder aumentar o valor e o interesse das pessoas no carro 0 km. O nosso amigo presidente tem que tomar alguma postura e decisão. E aí o que ele fez foi muito simples. Ele mexeu no IPI, que teve carros que mexeu pouquíssima coisa. Teve uma alteração pequena. Só que, independente disso, ele foi lá e simplesmente fez com que os preços recuassem. E na hora que esses preços reduziram e diminuíram, um carro que era de 400 mil começou a bater agora 380, 385. E aí eu tive um cliente que estava buscando uma X3. E presta atenção como que é o rebote disso no mercado. Ele estava pesquisando uma X3 que 0 km era 400 mil. Beleza, teve alteração, foi batendo ali 380, 390, 385. E ele queria comprar uma 2021 que ele estava vendo, usada, com apenas 6 mil km rodados. Excelente negócio, concorda comigo? Eu concordo. A FIP desse carro 2021 estava 388 mil. Ué, mas peraí, se o 2021 a FIP estava 388 mil, o zero estava 390, o que é melhor para você comprar? Por mais que tenha a diferença vamos dizer assim, de ter que pagar o IPVA de um carro de 400 mil, você está pulando de um carro 21 para um 23 pelo mesmo preço. Então fique muito atento quanto a isso. Porque o melhor mercado para os seminovos são exatamente carros que são seminovos de verdade, onde tem garantia de fábrica e são mais novos. Mas você tem que ficar atento a essas nuances do mercado, pois elas podem de verdade alterar e fazer com que o seu momento seja diferente do que você espera ou imagina, ok? Eu quero que você tenha clareza aqui, onde você deve ficar o tempo todo prestando atenção e observando as oscilações. Para você ter ideia, agora está saindo um pacote do governo aumentando LOAS, aumentando a distribuição de renda, colocando aí R$1.000 a mais, valor de caminhoneiro, alguns itens e programas sociais, exatamente para poder acelerar, injetar dinheiro na economia para poder fazer bombar. E aqui quero trazer também a notícia boa, né? Agora que você já sabe muito bem que você deve ficar muito atento e focado no 0 km. E assim como o Tyrone, que acabou de entrar aqui agora, eu quero passar a sacada de por que você deve trabalhar com carro 0 km. Quando o carro ele sai novo, né? Você tem acesso ao monte seu dele e você consegue ver cada um dos itens que aquele carro tem. Se você ainda não está participando, se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, eu te convido a fazer isso agora. Tem revendedor ganhando grana, presta atenção, ganhando grana, assistindo os meus vídeos para poder mostrar para o cliente exatamente os itens técnicos que o veículo tem. Estão vendendo, produzindo muito mais, realizando um retorno muito mais interessante que você não imagina. Tudo porque entrou no YouTube e digitou lá, Luiz Oliveira Oficial. Entra, digita lá que você vai ver entregas de diversos carros. Para você ter ideia, tem até mesmo um carro de 750 pau lá, prêmio, onde eu mostro cada um dos itens que você deve clicar, apertar, multimídia e também o computador de bordo. Grava isso aqui. Além de você ter audiência, além de você ter influência, você deve sim chegar e ter expertise diante do seu cliente. Sempre você deve ter expertise do seu cliente. Quando você não demonstra que você é uma pessoa que domina aquilo que você está vendendo, o que acontece é algo muito simples. Você acaba perdendo a confiança dele. E quando você tem um domínio na hora da demonstração do produto, isso vira o jogo. Eu tenho uma mentorada que ela trabalha exatamente na BMW. E o que fez ela chegar até mim? Foi exatamente o desejo e o objetivo de aprender cada vez mais e aprender a como vender melhor. E ela falou, Luiz, olha que interessante, 80% da venda na BMW acontece a partir do Genius, que é um cara que ele é tipo um entregador técnico. Então ele mostra o carro todinho para a pessoa, para depois essa pessoa chegar e sentar na mesa do vendedor. Agora você já parou para pensar? Pare e pensa de verdade, Já pensou um vendedor que tem conhecimento técnico do produto e tem conhecimento e treinamento de vendas? Esse cara se torna imbatível. Então, para isso, você deve estar acompanhando lá para poder provar a sua expertise.
vai lá, se inscreve assim que você terminar e sair da live aqui comigo para você entender isso muito melhor. Bom dia, Vera, obrigado, tamo junto. Então, na hora que você traz esses itens para dentro da sua empresa e para dentro de você, sabe o que acontece muito também? Tem muito vendedor que não confia no próprio taco. Quando você fala assim, para vender um carro 0 km, a primeira coisa que acontece com ele é assim, como assim? Mas eu não tenho conhecimento técnico para isso. E o que eu quero te falar aqui é que isso é uma bela de uma desculpa, e isso está te impedindo de performar e realizar muito mais. É sério, entende o que eu estou te falando aqui. Toda vez que você encontra um bloqueio, é aí que está o obstáculo que você deve superar para expandir quem você é. Porque no final das contas, tudo que gera o melhor negócio é quem você se torna ao final do processo. Sabia disso? O maior benefício de qualquer live que você assiste, de qualquer item que você participe, qualquer programa, é exatamente quem você se torna. Pegou? Porque o que acontece? Tem muita gente que está simplesmente preocupada num retorno, numa sacadinha, num segredinho. E às vezes você está aqui e você está aqui exatamente para eu te relembrar os itens e os pontos que você jamais devia ter esquecido e largado no meio do caminho. Você tem que estar aqui comigo exatamente com o objetivo de ficar tendo um patrão falando assim, acorda. Você está abandonando o básico. E um básico bem feito é exatamente o que vai te dar invencibilidade dentro do mercado. Tem gente que está aí vendendo e esquece da parte jurídica. Olha só que interessante. Tava conversando com um amigo meu policial, né? E ele estava falando exatamente sobre isso. Que ele estava falando que tem 2 tipos de policiais. Aquele que se emociona, que fica bravo, que faz as coisas, e existe aquele que trabalha certinho na regra e quietinho. E aí ele falou do desempenho dos dois. Olha só, vê se isso não é um item que acontece com o vendedor. Já viu aquele vendedor que faz o cliente comprar obrigadamente ou simplesmente emociona o cara e empurra ele dentro do carro? Beleza. O que acontece depois? Normalmente, esse cliente ele volta, às vezes o momento que ele comprou, ele não entendeu direito o que aconteceu, e ele volta e ele gera um pós-venda. Já percebeu isso? Escreve aí pra mim, Vero. Escreve aí pra mim, Bravos. Conhece alguém assim? Que quando vende, às vezes até vende um volume, só que tudo dele retorna. Gera processo, gera algum tipo de retrabalho em tudo aquilo que ele faz. Agora, pensa comigo, tem o outro policial também. Porque o que acontece? Nesse policial que ele trabalha por raiva ou então por pressa, acaba que ele prende a pessoa, só que ele não fez todo o processo administrativo, e sabe o que acontece? A pessoa fica liberada. Todo aquele esforço foi jogado fora. Então o que eu quero trazer para você é que você pode sim ter quem faz as duas coisas. Consegue emocionar, mas principalmente fica focado na invencibilidade do negócio, que é o quê? Pegar as assinaturas no momento adequado e estar ciente que está fazendo algo de longo prazo. Longo prazo, tá? É isso que a gente tem que ficar muito atento e ligado o tempo todo. A forma e a maneira a qual nós fazemos os nossos negócios. E é por isso que eu estou lançando agora a Mentoria 2L, que é o quê? Lucro e liberdade. Porque você pode e merece viver melhor como empreendedor. Isso não tem que ser uma escravidão ou uma prisão que você mesmo criou para você se tornar um autoempregado. Palavra esquisita, né? É isso aí, autoempregado. Você é o maior funcionário da sua empresa. E esses dias eu fui fazer uma conversa com uma pessoa para fazer um trabalho, né? E ele virou para mim assim, quantos carros você vendeu esse mês? X. Quanto que você vendeu isso aqui? Y. E aí ele falou assim, você é o maior vendedor da sua empresa, não é? Eu falei, não. Não sou. E aí, o que eu faço? Como é que eu sei e verifico esse panorama do que fazer no mercado? E o que gerou a possibilidade de conseguir dobrar na pandemia? É exatamente a minha capacidade e possibilidade de estar na parte estratégica da empresa. O quão livre você está hoje para realmente poder participar de itens que vão fazer você performar mais e melhor. O quanto hoje você está atento para conseguir até mesmo se profissionalizar. Tem gente que quer os melhores profissionais, né? Querem exigir o máximo pagando o mínimo. Só que eles mesmos permanecem iguais. E aí o que é muito comum para quem é empreendedor? A pessoa ela sempre busca alguém pior do que ela, com medo e receio de que ela seja superada por aquele que está embaixo. Então o que eu quero trazer para você é que você deve de verdade estar tendo um acompanhamento contínuo para que isso ocorra.
presta atenção nisso, presta atenção nisso. Se você não estiver sendo acompanhado e tendo uma evolução contínua e jamais parar o seu aprendizado, você não tem ideia de como ser prejudicial. Quinta-feira, eu estava exatamente numa palestra de um psicólogo e olha só que interessante que ele estava falando. Ele falou que quanto mais você pratica os seus hábitos, quanto mais você realiza as coisas da mesma maneira ou iguais, sabe o que acontece? Você está envelhecendo mais rápido. Olha que louco isso, olha que loucura isso. Ele fez um scanner, né? Onde eles fizeram, acho que foi no mosteiro, onde tinha uma senhora que morreu com 105 anos. 105 anos. E eles pegaram e escanearam o cérebro dela, para poder entender exatamente o que estava acontecendo ali. E aí, na hora que eles escanearam o cérebro dela, eles descobriram algo muito interessante. Ela simplesmente, desde os 70 anos, ou seja, desde 35 anos dela morrer, ela tinha Alzheimer. Olha só. E aí, poxa, mas ela nunca demonstrou absolutamente nada. Nenhum tipo de esclerose, nenhum tipo de problema ou algo que venha a acontecer com o cérebro de alguém que tem aquilo. Ela não teve nenhum sintoma de Alzheimer. E aí foram descobrir que ela morreu exatamente lúcida, perfeita, prontinha, inteirinha. E qual que era o grande segredo dela? Nunca parou de aprender ou ensinar. Então entenda que o nosso cérebro ele tem sim uma neuroplasticidade que ele tem que continuar ligado e conectado o tempo todo. Na hora que você começar a fazer algo durante um período muito longo, da mesma forma, não é que esteja errado, mas você tem que criar desafios novos e diferentes. E o que é muito comum com o proprietário, empreendedor e dono de empresa? Ele acaba entrando num ciclo e a gente tem a sensação de que não tem a rotina. Eu tinha essa sensação que eu não tinha rotina. Abre a loja, aí cada hora chega um cliente diferente, cada hora compra um carro diferente, até parece que não tem rotina, mas no final das contas tem padrões, existem padrões. Esse final de semana eu estava com o arquiteto, né, da Peugeot, ele até mostrou o novo projeto da Jeep lá, né, da VC1, e o que ele estava mostrando era exatamente que o que mais matou a concessionária durante todos esses anos e todos os tempos são os padrões que eles sempre tiveram dentro da empresa. Dentro da empresa sempre teve padrões dentro das concessionárias. E aí o que acontece com uma revenda de seminovos, né? Pode colocar a cor que quiser, decide o que vai alterar, faz um evento quando acha melhor. Então, algo que eu gosto de fazer como exercício, né? E eu costumo falar bastante sobre isso. Se você me disser tudo que o seu concorrente está fazendo, a primeira coisa que eu vou te falar é para você fazer exatamente diferente. Pegando aí, né? Perfeita colocação, tem vendedores que falam que já sabem tudo. O cara que já sabe tudo é triste, né? Mas a gente observa aí filósofos dizendo exatamente que só sei que nada sei. Agora imagina você ter um vendedor dessa maneira. Ele está, sem perceber, morrendo, perdendo mercado, e cada vez que entra uma pessoa e ele já faz aquele rótulo onde ele olha para ela e o que ele diz? Não, esse cliente aqui, eu não sei como é que é na sua região aí, tem um mexerica, tem um borracha, esse cliente vai e volta, né? Cada lugar tem a sua gíria. Mas onde eu quero chegar e trazer consciência pra gente é que se a gente não encantar, não vai acontecer. Eu tenho um cliente que eu atendo ele há 11 anos e ele nunca tinha comprado comigo. E ele comprou a primeira vez ano passado e a segunda vez esse ano. E olha que interessante, né? O que eu sempre mantive? As mesmas estratégias, entusiasmo, alegria, vigor, toda vez que ele entrava. Eu acho que nunca ninguém bebeu tanto café na minha loja quanto ele. Mas ao mesmo tempo agora ele baixou a guarda. E aí eu te falo, para você manter um time assim, nessa maneira, nessa qualidade, nessa intensidade, você tem que ter um treinador. E nós que somos líderes, gestores aí, fundadores de empresas, donos de loja, administradores, nós temos que pedir ajuda também. Se você está aqui comigo e está achando que eu não tenho mentor nenhum por ser, você está muito enganado. Eu tenho 5 mentores. Eu tenho acompanhamento jurídico, tenho um acompanhamento relacionado à contabilidade, tenho também acompanhamento mental, que a gente tem que ter esse acompanhamento, eu tenho personal trainer, eu tenho acompanhamento de expansão de negócios, e tudo isso você vai ter entrando em qualquer um dos meus programas. Você vai levar toda essa melhor parte do que eu já testei.
Porque o mentor é isso, é uma pessoa que subiu um local e na hora que ele chegou lá, ele olha para trás e estende a mão para mais pessoas. E onde eu estou chegando com isso? O que eu estou trazendo é exatamente a oportunidade de que juntos formemos exatamente essa nova momento que nós estamos vivendo dos revendedores do bem, exatamente dos concessionários que podem e conseguem realizar mais e melhor. E assim, para a gente aplicar isso no nosso trabalho, nós temos sim que ter uma injeção de ânimo, um transbordo de outra pessoa para a gente poder se ligar. E é por isso que no meu programa eu estou trazendo o revendedor, né, o dono de loja e trabalhando também o time de vendas. Porque se você tiver com a cabeça separada, o seu time não te entende. Eu não sei se alguma vez você já foi, né? Num curso aí, num evento, ou às vezes num trabalho, aonde você vá sem a sua esposa. Quando você chega em casa, o que sua esposa entende de você? Pô, esse cara é maluco. Meu marido foi lá, voltou bobo. Tá discutindo agora até o lado da cama que ele dorme. Então, para não haver essa dissonância, esse destoamento, o ideal é você trabalhar com todo mundo junto, ok? Então, se você tiver alguma dúvida aqui sobre o mercado, pode me chamar, fala agora para a gente poder responder aqui. Quem quiser entrar ao vivo também, pode falar comigo aqui, que a gente vai poder falar diretamente com você. E o que eu quero trazer aqui agora são as boas notícias do Pablo Spyer. Olha que interessante. Quem já viu aquele Vai Tourinho, né? Cadê? Fala aí, chama o Diego. Fala aí, tudo na paz? É isso aí, doutor. A gente está aprendendo e crescendo juntos. Então, olha só, para a gente ficar bem ligado e para a gente ficar bem atento. Pablo Spyer, o economista exatamente da XP, que traz aí novidades e informações, estava comigo esse final de semana, no sábado, e o que ele trouxe foi exatamente que está havendo uma captação de dinheiro muito grande para o país. E quando há esse investimento externo para dentro do país, existem tranches, né? Que são fatias que elas são transferidas mensalmente até alcançar o número de 800 bilhões. E ele falou assim, Luiz, melhor, né? Falou para todo mundo lá no local onde a gente estava. Falou, cara, você não tem ideia do que são 800 bilhões a mais numa economia. E esse valor vai estar caindo dentro aí dos próximos 8 anos, dentro de 10 anos, e serão investidos em infraestrutura. Então prepare-se, você que estava aí às vezes desanimado, estava esperando menos o mercado, esperando pouco do que vai acontecer agora, o que eu estou trazendo é exatamente que uma das coisas que eles vão investir demais são estradas, infraestrutura, para conseguir transformar o nosso Brasil de verdade. Então, independente dos resultados que vierem em outubro, mas é claro que a gente torce para que nós votemos de forma mais consciente e abençoada, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai crescer de qualquer maneira. Um novo ciclo de expansão e de crescimento está acontecendo. E você deve estar ligado com o conhecimento certo para na hora que isso ocorrer, você fazer a sua expansão ou não. Esse final de semana eu estava também com um outro revendedor que foi muito interessante. Ele tem investido muito na parte de construção, mas ele não sabe e não tem a renda dele passiva disponível e liberada. E isso é uma coisa que eu vou trabalhar dentro da mentoria do M2L, que é exatamente a mentoria para quem quer lucro e liberdade. Sabe por quê? Tem uma coisa que é muito interessante que a gente ignora. Olha para mim. Você pode morrer, cara. Sabia? Você pode morrer. E aí, o que a gente não entende é que o que vai acontecer amanhã, que é incerto, se você não se preparar agora, como a sua família estará. E a gente vive como se não fosse morrer. E tem muita gente morrendo como se não tivesse vivido. Eu escutei uma frase essa semana que eu realmente tomei um susto, que o cara virou para mim e falou assim, não, quando eu aposentar eu descanso. Isso é um perigo imenso, porque se você não trouxer todos os pontos da sua vida para dentro dessa semana, para dentro do seu hoje, né? Equilibrando dentro aí de 7 dias e principalmente seu ponto de descanso, suas viagens, se é o que você gosta, seus hobbies, se é que você tem. Você pode não estar percebendo, mas você está acelerando o seu envelhecimento e também acelerando a possibilidade de você desaparecer daqui quando você menos imaginar. Então, o que eu quero deixar aqui de forma clara é um ponto de 2 tipos claros de esperança. Primeiro, se você não quer lucro e se você não quer liberdade, o meu programa também é para você. Sabe por quê? Só de você ter acesso ao conhecimento, com certeza vai ter uma sacada que vai pagar tudo aquilo que você vai aprender e entender. E
automaticamente você define a partir do conhecimento que você tem. Eu não sei se você já viu, né? Aquele filme Croods, que eu gosto muito, acho muito interessante, que ele mostra uma família presinha ali na caverna, onde eles tinham medo do fogo, tinham medo de sair dali, porque qualquer coisa que ocorria era morte, era um problema muito grande. Mas depois que eles tiveram um conhecimento, a mente deles foram iluminadas a partir da quantidade de possibilidades que se existe. E você que de repente cresceu dentro do carro e realmente o carro é um local muito bom e muito próspero, mas esse pode ser o primeiro pilar e o primeiro negócio que vai alimentar outros e fazer você performar muito mais. Eu era aquele cara que achava a coisa mais esquisita do mundo uma pessoa ter mais de uma empresa, porque para mim era impossível, eu não tinha essa habilidade. Outra coisa que eu também falava muito era que a pior coisa que existia era funcionário. E isso é uma mentira, onde dentro do programa eu vou te mostrar exatamente como construir uma cultura forte e como colocar a pessoa certa no lugar certo. E pode falar? Ela existe. Outros Veros existem, outros Gils existem, outros Thiagos existem e eles estão aí esperando uma cadeira dentro da melhor empresa ou dentro da sua para poder performar muito mais. E tem gente que fala o seguinte, né? Como que eu vou ficar treinando um cara que pode sair amanhã? Eu desperdicei toda a grana que eu coloquei, né? E aí o que eu quero trazer aqui para você é muito simples. Você já parou para pensar o perigo que é você ter um profissional não treinado na sua empresa? Escreve para mim aqui, qual o prejuízo que é maior? É você ter alguém que está se transformando numa pessoa boa, trabalhando para você e pode sair, ou então uma pessoa ruim que permanece na sua empresa sem treinamento algum e sem evoluir. Escreve para mim aqui, é melhor treinar ou não treinar? Pensa, porque quando você transforma alguém, quando você muda aquela pessoa e ela participa de forma ativa de cada um dos itens que você faz, sabe o que acontece? Gratidão. Ela vai te indicar amanhã, ela vai trazer depoimentos. Quando alguém vier falar de você ou te entender, ela vai poder exatamente contribuir para o crescimento do seu negócio, ok? Fala Copper, vamos ver aqui. Quem tiver alguma dúvida já escreve para mim, deixa aqui de forma clara, senão vou concluir aqui para a gente. E lembrando que na quinta-feira nós estaremos falando sobre construir uma marca de valor a partir do marketing. À noite, na quinta-feira, a gente vai estar com o Cleider Borges também, que é um treinador aí excelente, cara, para poder falar sobre vendas, e vamos falar sobre exatamente a parte financeira. E na sexta de manhã a gente vai estar com o Bené aqui da Gestalto, falando exatamente sobre pós-venda e garantia dos veículos, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais algum item, se não, a gente vai concluir e eu tô te aguardando mais uma vez comigo. Combinado? Valeu!